volta aqui na FEIND, que está acontecendo aqui no Espaço Viber, hoje no nosso segundo dia. E no primeiro dia, mais de 2.000 pessoas já passaram aqui pela feira. Estamos agora com o Flávio Abreu, da Inove Solar. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, Mayara. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre a empresa e a trajetória dela. Legal, Mayara. A Inove Solar nasceu em 2016. Na época eu morava no Grande ABC, a empresa nasceu em São Caetano. Com o tempo a empresa cresceu, começou a se desenvolver e como a gente trabalha vamos colocar, das inspirações, a fonte da nossa existência é o sol, e o sol brilha mais forte aqui no interior. Sim. A gente acabou migrando aqui para o interior também, onde as nossas vendas naturalmente também estavam aumentando e crescendo. Então desde 2018 a gente está sediado aqui em Indaiatuba. E ao longo desses anos aí de empresa, qual a principal inovação que vocês já trouxeram? Eu acho que a gente está em constante inovação, né? Primeiro que assim, a gente não é um desenvolvedor de equipamentos, a gente vende, trabalha com projeto, instalação e venda. Então a gente conta muito na inovação nessa parte de produto com os fabricantes. Mas é nosso papel, que a gente é o chamado integrador no mercado, né? Trazer essa inovação para esse cliente final, seja da indústria ou residencial. Então a gente tem que estar o tempo inteiro muito antenado nessas inovações, entender que benefício essa inovação traz para esse cliente e trazer essa oportunidade para eles, né? De outro lado, a gente tem inovações na nossa parte de serviço, né? Como a gente vê esses produtos, essas soluções que a gente trabalha, acho que esse tem sido até o nosso maior foco recentemente. Mudar um pouquinho até nosso posicionamento de mercado, atualizar isso para trazer de forma mais clara os benefícios para esse cliente nosso. E qual você vê que é o diferencial da Inove? Eu acho que o principal diferencial, assim, a Inove cresceu como uma empresa, nasceu como uma empresa de fotovoltaico e logo pouco tempo depois, meses, a gente já começou a acrescentar outros produtos no nosso portfólio. Então, apesar da gente ainda ser vista como uma empresa de fotovoltaica, esse posicionamento que a gente está mudando atualmente, a gente se considera uma empresa de soluções em sustentabilidade. Porque hoje a gente tem nosso portfólio aquecimento solar, aquecimento para piscina com bombas de calor, cisterna para captação de água de chuva, projetos de arquitetura sustentável, então pensar num projeto como um todo, projeto de eficiência energética para a indústria. O que mais? É tanta coisa que a gente até... a parte agora que está muito atual, que é a parte de carregadores de carro elétrico, então essa questão de eletromobilidade. Então a gente pensa na sustentabilidade como um todo e o mote nosso hoje que a gente está promovendo é pensar isso tudo não tanto como produto. A gente está ali mais como um lado consultivo, lógico que a venda de produto está associada, faz parte da nossa solução, mas é trazer para o cliente a visão de investimento que todas essas soluções trazem. Porque todas elas, o que o cliente está buscando no final das contas, quando nos procura, é uma economia. E uma economia que às vezes se torna mais do que economia, ela pode virar renda. Depois que o projeto se paga, isso vira uma renda para esse cliente. Então é esse olhar. A gente fala que a gente transforma áreas ociosas da sua casa, sua empresa, como por exemplo o telhado, em uma fonte de renda. É a visão meio Uber, né? O carro que ficava parado na garagem, opa, vou pôr ele para rodar, tem uma função. O nosso telhado é mais ou menos isso, só que ninguém nunca pensou no telhado dessa forma, né? A nossa ideia é essa, é transformar isso. Captação de água de chuva também, é o subsolo da sua casa, você pode pôr uma cisterna enterrada lá, que vai te trazer economia também. É dar um novo significado para algumas coisas, né? Isso, então, e é esse olhar de investimento, porque o produto é importante, claro que é, mas o que o cliente está buscando é essa economia. Então, é olhar como trazer essa economia, o que esse produto traz de diferente, e aí a gente tem uma gama muito grande de possibilidades e a gente faz esse trabalho consultivo de indicar o melhor caminho para o cliente tomar a melhor decisão de compra. E a gente está aqui na FEIND, né? Você falou para mim que vocês já vieram ano passado e estão aqui mais uma vez. O que motivou vocês a vir participar da feira? Acho que é uma oportunidade muito grande, né? Indaiatuba tem um polo de tecnologia, de indústria, de serviços muito grande, bem significativo aqui para a nossa região. E ter uma feira assim que dá a oportunidade da gente se expor, traz visibilidade, primeiro que é muito importante para nós como empresa. E para outros que a gente passa a ser visto por esse cliente que está passando aqui. A gente mudou também como nós viemos o ano passado, para esse ano até
para entender um pouquinho, ano passado a gente veio com foco na indústria, a gente tem diversas instalações para a indústria, tem uma tecnologia específica de fotovoltaico que a gente tem a maior instalação do Brasil, então a gente tem uma experiência importante nessa de instalações para a indústria. Esse ano a gente já mudou, a gente já veio com foco mais residencial, trazer esse portfólio mais completo de soluções em sustentabilidade. Diferentes, né? E tem público para todo mundo, né? Então Sim. isso que é o mais legal, uma feira que movimenta muita coisa. E para você, qual que é a importância de um evento como esse para o desenvolvimento não só de Indaiatuba, mas de toda a região? Eu acho que tem que existir, né? Não ter um evento desse, eu acho que é o pior cenário, né? Sim. E poder contar com o apoio de Ciesp, de Sebrae, que está aqui, o próprio Grupo Mais Inspeção nas divulgações e fazendo essa parte de mídia, no final das contas, é a cereja do bolo ali que todo mundo busca, né? Para estar presente e ter essa visibilidade. Aí é muito da criatividade de cada empresa, como Sim. cada um traz o seu posicionamento, a sua criatividade para mostrar o seu serviço ou o seu produto, né? E a temática desse ano é a indústria do amanhã. Como que você vê essa indústria do amanhã? Eu acho que assim, hoje no Brasil e no mundo, não é só Brasil, tem uma questão muito crítica do lado energia, né? Como que nós consumimos energia e como que a infraestrutura do país vai crescer e é dependente desse crescimento de energia. Tem regiões no Brasil que não tem desenvolvimento de indústria porque simplesmente não tem capacidade de infraestrutura de energia. E a gente está ali justamente pensando nesse lado, desenvolver isso. Eu acho que o amanhã tem que pensar nisso, tem que estar presente nisso, não é só porque é o produto que eu trabalho, não, mas mesmo porque tem outras soluções, não é só o fotovoltaico, por exemplo, de energia, ou só a água de captação de chuva e etc., aquecimento. Tem outras soluções, o eólica, e o Brasil é exemplo nisso. O Brasil tem uma das fontes de energia na matriz energética brasileira, uma das fontes mais limpas e renováveis do mundo, mas ainda tem muito para fazer. Ainda tem questões públicas, de políticas públicas a serem resolvidas, questões políticas, e a gente tá ali buscando trabalhar e incentivar e ajudar nisso, né? Eu acho que a indústria tá pensando nisso e vai ser uma tendência continuar nessa linha de pensar nisso. E quando a gente fala da indústria do amanhã, né, a gente também fala sobre a tecnologia, né? Tecnologia, automação, inteligência artificial. Como que a Inova incorpora tudo isso? A inteligência artificial está cada vez mais presente lá pra gente. A gente atualmente, nós estamos testando algumas coisas de atendimento usando inteligência artificial e é impressionante. Isso é um atendimento com o cliente que muitas vezes o cliente nem percebe que tem uma inteligência por trás atendendo. Sim. Parece realmente uma pessoa e às vezes vou te falar, é até mais eficiente porque traz uma resposta mais direta, se bem treinado. Então, eu acho que a inteligência está mudando e vai continuar mudando o mundo nos próximos anos. Tanto que eu acho que um dos maiores investimentos do mundo tá voltado para isso. E aí traz cidades inteligentes, redes inteligentes, que envolve a parte de energia também. Então a gente está sempre muito atento a isso, porque tem muita conexão com tudo que a gente faz. E junto com tudo isso vem os desafios, né? Como inovar no cenário atual. Esse é um grande desafio para a gente, porque é como mostrar justamente a qualidade do serviço que a gente prega, dos produtos e etc., como se posicionar. Porque também tem a questão, lógico, todo mundo olha preço. O ticket médio nosso não é um ticket barato, tem um valor de investimento significativo e as pessoas olham preço. Mas muitas vezes é aquele compra o mais barato e se arrepende do problema que ela comprou junto e nem sabia. Então, mas como demonstrar isso para o público, se posicionar, é um dos nossos desafios, é o que a gente está buscando com esse posicionamento novo que a gente está trazendo. E junto com essa inovação, outro tema que vem sendo muito abordado é a sustentabilidade, né? Vocês, de uma certa forma, já estão muito ligados, né, a isso, com a parte de energia solar, enfim. Mas como que vocês entendem esse assunto? Como vocês pensam sobre isso? Eu acho que sustentabilidade, ainda por mais que seja uma palavra, às vezes parece até meio jargão, assim, meio comum, ainda falta o entendimento o que de fato é sustentabilidade, né? Eu preciso lembrar que sustentabilidade as pessoas relacionam sempre muito com coisas de ecologia, meio ambiente. E sustentabilidade não é só isso. Sustentabilidade é um tripé, em que precisa funcionar, sim, o lado do meio ambiente, mas também o lado econômico e o lado social.
Se um desses não existir, algo não pode ser considerado sustentável. Então, na hora que a gente pensa num projeto de sustentabilidade, a gente tem que ter esse tripé. Tem que estar funcionando isso, tem que ter um impacto social positivo, tem que trazer retorno financeiro e o meio ambiente, obviamente, que é aquele mais óbvio que tá ligado. E acho que ainda falta um pouquinho dessa consciência. As pessoas acham, resolvi o lado do meio ambiente, tá tudo certo. Não dá. Porque se eu resolver o meio ambiente, um projeto financeiramente for inviável, não para de pé, né? Se não trouxer o social junto, o impacto social junto, também não funciona. Então acho que ainda falta essa consciência mais completa da palavra sustentabilidade. E voltando aqui para a feira, como que a Feira das Indústrias tem ajudado nessa conexão, nesse networking com outras empresas e outras pessoas? Acho que é tudo, né? Networking para promover negócios, além de estar aqui na feira participando, a gente também faz parte do grupo de negócios que o Mais Expressão também faz, do BNI, né? A gente está em grupos separados, mas é algo que eu acredito muito e que toda empresa deveria fazer. E um network, não um network despretensioso, um network com intencionalidade, um networking profissional, de trazer qualidade, trazer relacionamentos duradouros. Então é isso que a gente busca e a feira faz parte disso. Porque todo mundo que está aqui faz parte dessa comunidade, seja da indústria, de serviços aqui, ter essa troca. Muitas vezes a gente está com um concorrente ali do lado e não se vê como concorrente, porque a gente busca parcerias e tem muita coisa para desenvolver e o networking promove isso também. E esse network ele é gerado aqui, ele também pode ser considerado um fator de crescimento regional, né? Nossa, muito grande. Porque, assim, vendo pela própria Inove, né? O nosso crescimento de 2018, vou considerar que a gente veio para Indaiatuba para cá, a gente teve taxas de crescimento que bateu mais de 100% ao ano, há alguns anos. Lógico que a gente está no mercado também que, principalmente o fotovoltaico, que teve um boom, um crescimento muito grande. Mas tudo isso aconteceu também pelo networking que a gente desenvolveu aqui na região. Isso faz parte. E o setor ele está também em crescente transformação, né? Como vocês avaliam tudo isso? Qual setor? Você, o da Inove, das partes a parte solar de sustentabilidade. mesmo. Sim, porque tem essa questão da inovação, né? Então, os produtos que eu vendia há 2 anos atrás já nem estão mais no meu portfólio, porque já mudaram totalmente, né? Quase como aquela ideia do iPhone, né? Você vai comprar o iPhone, na hora que você vê 6 meses depois já está desatualizado, você já quer aquele novo. Então, isso está acontecendo muito na indústria do solar. A capacidade de produzir das próprias placas, a tecnologia dos inversores. Existe agora uma questão normativa também, que é muito recente, foi lançada esse ano. A primeira normativa voltada para a segurança de sistemas fotovoltaicos, que era uma preocupação que a gente já tinha há muitos anos, mas o Brasil não tinha normativa, que está ligado também a essa questão da tecnologia. Então, isso tudo é a evolução que o mercado está trazendo, está acontecendo. E, felizmente, só as empresas mais profissionais que têm um olhar para isso vão sobreviver. Porque é um lado ruim também, no mercado muito próspero, tem de tudo, né? Tem empresa também de qualidade muito ruim e quem paga a conta no final é o cliente. Então é isso que a gente também quer mostrar, esse profissionalismo, essa expertise, essa experiência para trazer soluções realmente que tragam retorno para o cliente. E tudo isso também traz um grande aprendizado, né, para vocês. Aprendizado acho que tem sido assim a história da minha vida desde que eu me tornei empreendedor, né? Não existe empreendedor que não esteja constantemente aprendendo e querendo aprender, porque a hora que parar isso acabou, né? Então tem sido aprendizado para mim, um aprendizado. A gente tem implantado algumas consultorias internas da empresa, seja de área comercial, financeira. A gente tem que estar sempre aprendendo, evoluindo e trazendo isso para o time, treinamento. Então é uma constante isso. E a gente falou sobre aí o futuro, a tecnologia. Quais expectativas para os próximos anos? Que cada dia que passa muda alguma coisa, né? Eu vejo assim, a questão de água, por exemplo, é uma questão de preocupação. Eu acho que não faz o menor sentido numa casa, por exemplo, a gente usar água potável, aquela água que vem da companhia de saneamento, para dar descarga no banheiro. Então, algumas cidades já estão com iniciativas bem legais, como o Vinhedo, que obriga toda a construção nova a ter cisterna para captação de água de chuva. Eu acho que isso
vai ser a tendência mais ou menos como foi o cinto de segurança. Se não vier algo que traz obrigação, que traz uma multa, alguma coisa, as pessoas não se mobilizam para fazer. E hoje o cinto de segurança virou... Ninguém, acho que imagina entrar no carro e não sente falta quando não afivela o cinto de segurança, né? Fora quando o carro não apita, né? Isso, tem mais essa que é para incomodar, né? Então precisa trazer esse incômodo, né? Então essa questão da política pública, de regulamentar isso, ou trazer uma legislação, que Vinhedo está na frente nessa questão de água, é importante. A questão de energia, essa questão de capacidade da rede, hoje está muito em discussão, porque tem muita gente gerando energia, a rede não tem capacidade mais de absorver essa energia que está sendo gerada nas próprias casas. Então a bateria é a solução que eu acho que daqui já existe, já é possível, mas vai crescer numa rampa muito grande nos próximos anos. A gente vai ver muitas e muitas casas com bateria, ou seja, gera a própria energia, armazena essa energia dentro de casa, não precisa mandar para a rede. Se a concessionária de energia tiver um problema, faltar energia, você tem um backup ali, você está suprido. E não tem uma questão de taxação também que tem quando a gente manda energia para a rede. Então é uma tendência muito forte e com o custo das baterias caindo, vai cada vez mais ser comum isso. E você falou, né, que ano passado vocês vieram mais voltados para a indústria e esse ano estão mais para as pessoas no geral, né, os comerciantes no geral. E é isso, né, as pessoas talvez precisam entender mesmo que a energia solar, né, trazendo ela não é só para a indústria, ela é também para o morador que quer colocar ali na sua casa. Está cada vez mais democrático isso, né? Então, na hora que a gente vai fazer uma visita técnica numa casa, que a gente faz um voo de drone lá para fazer análise dos telhados, uma casa, a gente olha por cima os condomínios, é cada vez mais povoado de placas fotovoltaicas, está cada vez mais crescendo, mas ainda tem muito para crescer, né? Então, isso também é uma oportunidade e que a gente quer levar isso para mais e mais pessoas. E como que você acha que a FEIND ela ajuda no fortalecimento tanto industrial quanto empresarial aqui de Indaiatuba? Acho que isso, né? Traz essa oportunidade das empresas se exporem, de trazerem o seu diferencial, um posicionamento, o que ela faz, de ser vista. E a FEIND é a oportunidade para isso, né? Então aí cabe a cada empresa vir aqui fazer o seu melhor, trazer criatividade, trazer soluções que vão estar aí no mercado nos próximos anos. Eu vi bastante coisa interessante, não só da Inove, por aí dando uma volta, tá bem legal mesmo. E é o que a gente estava conversando, né? Falta talvez um pouco do conhecimento mesmo, né? De entender a importância não só da sustentabilidade, mas da questão financeira de um contexto geral mesmo, né? Eu falo bastante isso, que eu acho que assim, as empresas, quando elas entenderem que, principalmente para soluções como a nossa, que as pessoas às vezes não têm o conhecimento, é diferente de comprar uma TV, né? Que as pessoas já têm uma referência de marca, já sabem o que é melhor, vai lá e compra, vai lá num magazine lá e compra. Uhum. Soluções como a nossa, as pessoas ainda demandam esse conhecimento. Então, antes de vender, a gente precisa ensinar, precisa trazer esse conhecimento. Isso faz parte desse trabalho mesmo, desse olhar que a gente tem, que é mais consultivo, de ajudar a entender que as pessoas hoje, a maior dor, quem quer comprar um fotovoltaico, ela vai tirar 5, 10 orçamentos, é capaz de vir 10 coisas diferentes e ela fica perdida. Sim. A empresa que não tem um entendimento disso e não tem esse olhar para ajudar esse cliente a tomar uma decisão, vai ter menos chance de perdurar no mercado. E a gente está muito com esse olhar, né, de trazer esse conhecimento, de ajudar, de ser consultivo nisso. Então é isso. Flávio, muito obrigada pela sua presença. Amanhã agradeço, vocês continuam aqui, né? Na Feira das Indústrias, no último dia. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, a você e ao Grupo Mais Expressão. Muito obrigada. E você continue nos acompanhando, que em breve teremos mais um entrevistado conosco.